Bom dia, boa tarde, boa noite. Desejo Academia da Beleza num dia especial, um dia de festa, um dia que nós estamos comemorando um ano de aniversário de aquisição de uma obra muito importante. Uma obra que veio se somar a tantas outras do acervo, mas não é apenas mais uma obra especial, uma obra especializada. Alguns dizem que versa sobre saúde, especialmente saúde mental. Agora, é muito mais do que isso. Todos nós sabemos que a saúde é um ramo da ciência, que a ciência é o braço do Estado. Eu não quero adiantar assim muito, porque a gente sai por partes. Como eu disse, vamos brincar um pouco, dar uma relaxada, gente. Vamos dizer, Jack Stripador. Não que eu seja correligionário de nenhum praticante de delito, mas vamos por partes. Jack Stripador é literatura, a gente fala de literatura, você sabe disso, mas então voltando. A ciência é um braço do Estado. Então, na verdade, certa feita, quando trouxemos à tona a antropologia física, que jaz na academia, mas ainda respirava, né, dentro da Universidade de Marius, muitos ficaram, alguns atônitos, outros perplexos e outros ainda furiosos. Então, não vou entrar na antropologia agora, porque a antropologia não é um ofício regulamentado por lei no Brasil, né? Então fica difícil de falar de algo que não é regular, regulamentado e legal. Não há uma legalidade prevista em lei para o exercício desse ofício profissional. As razões que levam a essa profissão não ser regulamentada por lei são bastante específicas e nós vamos trabalhar em outro momento aqui também nesse mesmo canal. Você pode ter essa questão, esse questionamento e querer entender, querer saber do que se trata, por que existem tantas profissões oficialmente regulamentadas. Você tem aqui, sabe, o ritual do juramento profissional, onde o cidadão vai lá, depois de ter frequentado o curso, ter devido à diplomação, etc., ele faz um juramento. Faz um juramento porque tem a previsão legal, tem conselho de classe, tem toda a ritualística. No caso do antropólogo no Brasil, não existe uma base legal, não existe um conselho federal, não existe um conselho estadual que regulamente, que faça a prescrição dos atos devidos da profissão, etc. Então, fica difícil, né, gente, de nós abordarmos um ofício que não... Veja bem, não há nada de... Não é má vontade, mas não há base legal. Não existe uma lei que diga
Constituição, ela é geral, genérica e aborda todo as profissões lícitas, etc. Né? Mas é muito genérico. O que você tem na Constituição é uma base geral. Então as leis são criadas leis que regulamentam as profissões com base na Constituição. Isso não ocorreu no âmbito dessa atividade profissional, infelizmente. E quando nós investigamos o Estatuto do Índio, a gente vai também explicar por que isso ocorre. Se você não pegou essa parte, você vai acompanhando conosco os vídeos do canal e nós vamos, então, em determinado momento, retornando ao tema que não é o tema de hoje, o Estatuto do Índio. Nós explicamos que isso não é por acaso, não foi por acaso. Afinal de contas, nós tivemos um presidente da República sociólogo e nós tivemos uma primeira-dama do Brasil antropóloga. Então, houveram situações e condições que facilitavam, digamos, o trâmite burocrático. Essa matéria legislativa poderia ter vindo à tona e não veio. Lembra do decoro parlamentar que a gente falou outro dia? Tá tudo ligado, né, gente? Parlamento, os poderes da República, né? O Executivo, estamos falando do presidente da República, sociólogo. Nós estamos falando do parlamento, nós estamos falando do poder judiciário. Acabei de falar, não tem lei. Se não tem base legal, é ilegal. Isso aí não sou eu que estou dizendo, é o sistema que diz. Tudo que há previsão legal é legal. Se não há previsão legal, é ilegal. Simples. Não tem outra maneira de encarar. Só não enxerga quem não quer. Certo? Mas não é esse o tema de hoje. Veja, nós estamos hoje num dia especial, inaugurando então essa nova forma de comunicação, que é o nosso, digamos, a versão, a gente fala aqui, né, no canal de artesanato intelectual, e hoje então tentando formar alguma coisa do tipo podcast. Então a tecnologia avança, né, gente? Não adianta nós ficarmos aí com imagens que não. Mas vamos para a imagem daqui a pouco só. Então, dizendo que esse podcast é uma nova experiência do canal, no sentido de poder proporcionar para vocês um momento de reflexão, de análise sobre as redes sociais no Brasil. Eu iniciei dizendo que é um dia especial, 25 de julho, um ano de chegada da obra em tela. Vamos colocar somente essa obra em tela hoje. Vamos fazer um trabalho diferente. Eu estou aqui com a família também um pouco contribuindo. Você vai ouvir alguns latidos, alguns ronronar de gato, etc. Porque a família aqui está interagindo conosco e eles também compõem, né? Então, esse cenário. Muito obrigado, gente, pela participação de todos, pela paciência, pela atenção de todos. E seguimos. Vamos lá. Gastos, a emoção de lidar, Ministro Silveira. Gente, por que colocar essa obra em tela? Veja bem, como dizia no início, são tantas obras, tantas bibliografias de referência, mas, sem sombra de dúvida, é necessário que nós façamos a eleição de algumas obras. E essa obra, na verdade, foi uma eleição muito singular, uma eleição especial, porque sabe aquela história de namoro? O namoro, em tese, ele antecede as fases que vem a ser na cultura tradicional, né, gente? O noivado e depois o matrimônio. Então o namoro é aquela fase inicial, gente, que é muito estar ali, né? Então, nem todo namoro vira matrimônio, mas no caso, né? Vamos lá. Namorei muito essa obra, gente. Essa obra é uma obra esgotada, é uma obra que não está mais à disposição para aquisição no mercado. Ela
assim uma emissão de papéis numerados. Essa obra é numerada. Foram apenas 1000 exemplares no Brasil, algumas foram para o exterior. E essa obra depois, eu vou informar para vocês o número. Existe um número. Então, como eu ia dizendo, ela é numerada. Existe uma numeração que identifica cada exemplar. Nós temos o exemplar de número X, compramos de segunda mão, namoramos essa obra. Por quê? Porque é uma obra de um custo relativamente elevado, nós não tínhamos à disposição esse valor na época, então foi necessário aguardar um momento mais propício, sabe? Então namoramos, visualizamos, sabe quando a imagem assim ativa aquela necessidade de ter próximo a nós? É isso, namoro, né? E aí nós namoramos, ia lá na página, olhava, ainda tá lá, comprou, etc, etc. E aí nós reunimos moedas, nós inclusive na época até lançamos uma campanha, pedindo auxílio de alguns companheiros e companheiras que estavam conosco naquele momento. Reunimos moedas e fomos para o site que comercializa obras de segunda mão. Não vamos fazer aqui comercial, não vou dizer o nome do site, porque capital capitalismo não é o objetivo do canal, né? A gente pode observar aqui no canal, no nosso canal não existe espaços comerciais, não estão ali pulando nenhum tipo de banner, de anúncio, de nada. Nosso canal é, como diz lá na descrição, o objetivo é educação e cultura na cidade. Então, veja bem, nós namoramos, dialogamos com a possibilidade de adquirir essa obra por um longo período. E adquirimos, você sabe como é que é adquirir online, né? Você entra numa loja online, cobre todo aquele ritual de aquisição, depois de efetuação do pagamento, confirmação do pagamento, rastreio da mercadoria via aéreo, etc. Todos aqueles procedimentos. Então, esse namoro mesmo depois da aquisição ele continua. E nós aguardando ansiosamente essa obra, porque não conhecíamos a obra. Uma coisa é você ter acesso da obra no catálogo, visualizar a capa, etc. Outra coisa é entrar na obra, né, gente? Então, veja bem, quando eu falo namoro, é uma relação namorística. Machado inventou muitas palavras e nós, eventualmente, nos damos o prazer de também criar nesse sentido. Então, namorístico, mas não é um erro, mas uma criação. E então, vejam, nós adquirimos, nós aguardamos ansiosamente, nós então recebemos, dia 25 de julho, essa obra, alguns anos atrás, e ela permanece conosco hoje e se tornou aquilo que eu chamo de um livro de cabeceira. Por quê, gente? Não é só a obra, né? Claro que a obra nos chama a atenção no primeiro momento em função dos felinos, né? Essa pessoa tinha um contato íntimo muito acentuado, um trabalho bonito, né? Com os felinos, além da sua atividade profissional na área de saúde mental. Então tudo isso está nos envolvendo, entendeu? Nesse namoro. E aí, quando nós adquirimos a obra, então nós passamos a leitura. E aí o que acontece? Como você namorou tanto tempo, a leitura dessa obra foi muito interessante, porque eu sempre digo, né, que as obras ricamente ilustradas nos dão muito prazer. E, de fato, aqui não é diferente, né? Você vai encontrar, então, depois vamos colocar em tela as imagens. Então, além do texto, nós temos muitas imagens. Então, veja bem, o autor é uma pessoa incrível. O autor é uma pessoa incrível, uma pessoa preparada, uma pessoa muito dedicada na sua área, uma cientista da mais alta competência e notabilidade. Está entendendo a diferença de um intelectual para o
existe ciência de boteco. Está entendendo? Não existe ciência de encruzilhada. Nada contra a encruzilhada. Respeitamos todos os credos religiosos. Vejam bem. Ética. Lembra da obra Direito, Ética, Filosofia e Religião? Comparado. Sempre é isso. Sempre é a história. Onde relendo o capítulo 2 da Ética Protestante e Espírito Católico. Dá uma olhada no capítulo 2, no início do capítulo 2 da Ética Protestante e Espírito Capitalismo. Dá uma olhada e faz um inventário. Eu estou já aproveitando para entrar no segundo momento dessa fala. Não vou me estender muito. Veja bem, faz um inventário de quantas vezes a palavra história, historiografia, análise histórica, quantas vezes menções a palavra ou referências que o autor faz para história. História, enquanto ciência, também é, assim como as demais, um braço do Estado. Correto? Perfeito. Só para nós fecharmos esse entendimento, ok? Legal. Então, história é uma ciência. É um braço do Estado. O Estado de Direito é algo que... Não quero entrar na segunda parte, voltando à obra. Veja, depois eu entro nisso. São os links, né, gente? São os links. Mas a página está rodando na tela, você pode clicar na parte direita, esquerda, superior e inferior da tela. Tranquilo. Então, nesse da Silveira, o cachorro está latindo e fala desesperado aqui, gente. É a hora que o cachorro sai para trabalhar e ele fica incrivelmente aborrecido. Então, vejam bem, Cesar, Academia Beleza. Vejam, Nícia da Silveira, ela ganha um prêmio por ser uma pessoa que mesmo depois que parte, ou seja, faz a sua passagem do corpo físico, da matéria densa, ela é lembrada ainda na academia. Hoje, seu legado, só vou citar, o Museu do Vicente, com aquelas obras belíssimas, né, daqueles que estiveram com ela durante o seu trabalho clínico e afetuoso. Então, o determinado gestor público geral da República, ele não permite que a pessoa receba o dote honorífico, a menção, o diploma, as homenagens, com a alegação de que ela era uma pessoa de viés comunista. Então, veja, nós não podemos ser tão ingênuos. Nós estamos falando o tempo todo da ética protestante e espírito capitalismo para entender que sociedade é essa, que sistema é essa, porque você tem de um lado o capitalismo, de outro lado você tem socialismo e comunismo. Então, isso é sociais e é jurídicas também. Então, veja, capítulo 2, vê, diversas vezes, acabei de falar, a palavra história aparece. Por quê? Porque ele era um jurista, e todo jurista que se preze, que se tenha, né, a competência de fazer seu trabalho de forma adequada, ele vai colocar a sua obra situada no tempo. Não existe lei solta em qualquer lugar. A lei, ela é um dado histórico também. Direito constitucional. E ontem, veja, questão de direito. Ontem, chegamos nessa página. Por que as faculdades de direito não tiraram essa disciplina de direito romano? Os cursos de direito hoje não se dedicam mais para o estudo do direito romano. Por quê? Por quê? Por quê? Eu pergunto. É uma questão interessante, né? Eu não vou responder agora. Na sequência a gente volta a falar sobre direito romano na relação com a modernidade. Gente, aqui vamos gravar uma estaca, veja bem. O que nós estamos falando de modernidade moderna, pós-moderna, esses conceitos são muito amplos e variam de autor para autor. Cada um vai ter um entendimento. Então nós queremos aqui, já falamos sobre isso, é necessário delinear os conceitos e para que a nossa comunicação flua de forma tranquila, que a gente então possa estabelecer alguns critérios, algumas normas. Já sabemos o que significa a universidade com maiúsculo. E agora vamos falar então do nosso posicionamento sobre a modernidade. A modernidade, gente,
nada mais é do que aquele período histórico que inicia, o que é marcado por esse grande evento histórico que chama Revolução Francesa. A Revolução Francesa, tudo que é para trás não é moderno, e tudo que é para frente, digamos, que deixa o nosso tipo ideal aqui, uma espécie de tipo ideal aqui, só um critério metodológico, de dizer que para nós o que é moderno é tudo que vem da Revolução Francesa para adiante. Ou seja, cai a monarquia, cai o absolutismo, o rei, corta-se a cabeça do rei, e aí nós iniciamos com a Assembleia Geral. A vontade geral agora, então, na Assembleia é aquilo que a gente tem, então, reproduzido na Constituição de 88. E a gente também vai falar em Constituição depois. Porque quando a gente fala em Estatuto Político, eu acabei de dizer isso, vejam que nós estamos sendo rigorosos e técnicos quando dizemos que você tem a Constituição, que abarca toda, que há um rigor ali, uma base legal para todas as profissões, mas depois você vem com as leis infraconstitucionais que vão estabelecer regras claras para cada profissão. Uma coisa é você ser advogado, outra coisa é você ser engenheiro, outra coisa é você ser médico, e outra coisa é você ser antropólogo. Então, cada profissão tem uma lei que regulamenta. Tem um conceito de classe, etc. Tem uma ética profissional. Quando você pisa na bola, vem com você e avalia. Esse cara, essa pessoa, tem condições de continuar labutando nesse ofício, sim ou não? Cometeu infração, sim ou não? É o caso de uma reprimenda, sim ou não? É o caso de extinguí-lo dos nossos quadros, sim ou não? Ocorre em todas as profissões. Mas isso não ocorre quando você não tem base legal. Como é que você vai extinguir, controlar o ofício profissional de alguém que não atua de forma profissional dentro de uma legalidade, de uma agricultura legal? Então, é isso. Não tem, sabe? Assim, é isso. Não tem outra maneira de interpretar o que estamos colocando em tela. Veja bem, voltando. Então, Anias, tem uma série. Hoje tem filmes, tem séries, tem documentários, você vai na internet, clica lá, e você vai ver então um arcabouço repleto de informações sobre essa profissional, sobre essa cientista, sobre essa pessoa incrivelmente humana, preparada, capacitada, seguidora de Jung, né? Ela então, como uma pessoa da área da saúde, ela se dedica, a atividade especializada na saúde mental. E o que ela fez no Brasil, gente, é uma verdadeira revolução. Nós temos, tanto é que nós temos a reforma psiquiátrica, que é bem depois do evento da Nice, do trabalho da Nice. Nós temos a reforma psiquiátrica, que ela inicia na década de 90. Eu estou aqui falando de forma bem ampla, eu não estou com nada assim na minha frente, não fiz para falar com vocês, eu estou puxando na memória do que eu lembro, trabalho nessa área que também estivemos ali. E veja bem, posso errar em alguma questão aqui, em algum dado específico histórico, mas até onde lembramos, veja, é década de 90, reforma psiquiátrica, começa na Europa, chega no Brasil, e a partir daí então se começa a se questionar toda a estrutura de tratamento de saúde mental no Brasil. Os grandes manicômios, as grandes casas, já citamos em outra época, em outro momento, agora retomando, prisões, manicômios e conventos. Eu sempre erro, às vezes, assim, não sei se é convento, manicômio, mas é instituição total, né? O título é mais ou menos isso. Estigma. O que é o estigma? É o carimbo na paleta, né? A gente sabe quando você vai numa açougue e compra aquele pedaço para os carnívoros, não é nosso caso, né? Porque nós não consumimos animais mortos. John Wesley era vegetariano, vejam as conexões. John Wesley era vegetariano, nós. Carimbo na paleta, pedaço de carne que está exposto no açougue. Então, é muito sangue, né, gente? É muito sangue, muito sangue. De onde é que vem esse sangue? De onde é que verte? De onde é que verte? Nós estamos falando de Estado, o Estado pode matar, o Estado. E aí
processo, ele é criminalizado, ele passa a cumprir pena, e depois de 10 anos, vejam bem, gente, o cidadão fica 10 anos encarcerado, vivendo todas as mazelas, todo o sofrimento. Não precisa estar dentro do cárcere. No caso, nós, quando falamos de instituição total, do estilo manicomial, nós sabemos do que se trata, porque labutamos na área. Então, muitos daqueles que nos assistem, daqueles que nos ouvem, certamente não tiveram a oportunidade de colocar o seu pé, de sentir o cheiro, de conviver com as populações dos antigos manicômios. Nós tivemos essa oportunidade. Então, nossa formação acadêmica também vai nesse sentido, de termos experimentado, de ter feito pesquisa de campo. Então, são muitas questões, nós estamos aqui falando de início, e eu estou puxando outros nexos, né? E nós vamos, na medida do possível, aprofundar o que é necessário aprofundar. Só estamos dando pistas, e para você entender que essa fala é uma fala qualificada, é uma fala elaborada, que é uma fala estruturada. Voltando, Nício da Silveira, um trabalho excelente, que marca a história do Brasil na área da saúde. Aí vem, deixa lá todo um legado, ela não pôde acompanhar esse processo, ou, na verdade, claro, vamos dizer assim, que ela inaugura esse processo, a reforma psiquiátrica do Brasil, né? Ela inaugura, mas vem aquele evento histórico triste, lamentável, que alguns chamam de golpe, outros dizem que não é golpe, 64, e ela simplesmente passa a ser, ela passa a ser vigiada pela ditadura militar, ela é presa e ela então busca se refugiar, ela vai para a Europa. Então tem todo esse lado histórico. Vejam bem, eu falei no 2, Max Weber, Ética Protestante, vejam lá quantas vezes está escrita a palavra história. Eu falei que o jurista, reforçando isso, que todo jurista que se preze, ele vai se relacionar muito bem com a história. E nós estamos falando que Nício da Silveira, um excelente cientista, também foi vítima desse sistema perverso que se instalou no Brasil por mais de 20 anos, com uma ditadura, desrespeito total da questão dos direitos humanos, perseguição aos seus oponentes, inclusive torturando e matando diversas pessoas. Isso é tranquilo, todo mundo sabe disso. Só lembrando, é importante, é um dado histórico importante que a gente está aqui colocando em tela. Vejam bem, então, a reforma psiquiátrica já é da década de 90, pós-constituinte, a Constituição de 88 então inaugura um novo sistema jurídico no país, tentando então reformular, refazer, inaugurar uma nova ordem institucional. Não está entendendo a relação história, direito, filosofia, ética? É sempre assim, gente. Nós queremos convidá-los para continuar conosco no canal, porque quando nós abrirmos, nós vamos fazer a leitura do comparado nessa obra magnífica, que tem muito de história, de direito, de filosofia, de ética. A ética no comparado é muito interessante. Nós vamos ler, não tem como ler 500 páginas para vocês aqui, seria impossível, mas nós vamos estar trazendo aqui trechos. Essa obra também é uma obra, assim como essa obra que está em tela hoje, uma obra esgotada, uma obra difícil de encontrar. Então, até para auxiliar e compartilhar com todos aqueles que têm interesse e não estão tendo acesso à obra, nós também, é um trabalho aqui também, né, gente, de utilidade pública, um trabalho por isso o canal está focado na educação e na cultura, para que esse conhecimento seja compartilhado, para que as pessoas possam, então, ter acesso. Porque ainda hoje, gente, 2025, nós falávamos de sangue, eu ia falar do nascedor do sangue, quando lembrei da palestra de ontem, com o decreto divino, que o Peru citou ontem na palestra. Então, remédios sagrados estruturas. Então, vejam que essas coisas vêm de muitos. Eu vou falar século, mas realmente século, porque nós estamos no século XXI, então nós estamos falando de muitos séculos atrás. Eu ia falar século, mas pensei, puxa, mas é século mesmo, são 21 séculos. Nós estamos vivendo o século XXI, gente, nós ainda vivemos o desdobramento disso que foi escrito, que foi referenciado, né, por essa cultura. E aí, de novo, eu lembro
se é judaica, se é hebraica, para falar da cultura cristã, né? Ele é muito minucioso, ele é muito criterioso, sabe? É um especialista. Isso é ser um especialista. Quando você tem essa necessidade do rigor, do cientificismo, o que é você? No nosso caso, as ferramentas são os conceitos, são os métodos e as teorias. Então, nós não podemos dizer qualquer coisa a qualquer momento. Então, quando a gente se encontra com pessoas da capacidade, do vulto, da dignidade, né, do Max Weber, de uma Início da Silveira, a gente tem que se reduzir a nossa pequenez, né, de discípulos. Vejam bem, para usar uma linguagem, né, da própria religiosidade, nós como discípulos desses mestres da ciência, né, moderna, que fique claro que o moderno, então, agora já sabemos, né, porque tem aquela história, né, nunca fomos modernos, tem aquela obra da gente que eu respeito, eu acho bonita, podemos até entrar aqui, não tá dentro da espinha dorsal desse curso. Nunca fomos modernos. Lembra daquela aula que o professor da etnologia colocou para nós o quadro quando éramos noviços? Então, etnologia, etnografia, universo, ciência antropológica. São muitas coisas e eu não posso, aqui não é o objetivo confundir ninguém. Mas, voltando à obra inteira, Luiz Silveira, Dados, a emoção de lidar. Gente, quem não se dá o prazer, o momento de desligar o automático, de botar o pé no chão, de se relacionar com os não humanos? Eu falo não humanos, esse cão está latindo é meu cão, certo? O outro é do vizinho. Esse é o cão nosso aqui que está conosco participando da live. Então, vejam bem, falei podcast, já falei live, mas é quase a mesma coisa. Vejam bem, quem não tem essa capacidade, e aí eu quero remontar, eu quero aqui colocar uma filosofia oriental no meio dessa palestra, que é o seguinte: o caminho do meio, né, gente? Quem não conhece o caminho do meio? Quem não conhece a cultura oriental? Quem não bebeu de alguma forma em alguma referência no Oriente? E aí eu quero falar de Oriente, eu quero falar em Egito, e África, Egito, mas o Egito é uma página do livro da Alice. O Egito, o que era o gato no Egito? O gato, o felino no Egito, era um ser sagrado. Sagrado. Aí os encantamentos do mundo. Bom, é bom que você pergunte isso. Tem relação? Claro que tem. Racionalização. Descartes, pensamento, método ocidental, né, na relação com o Oriente. Então, há uma negação do mundo dos dois lados, no Oriente e no Ocidente. Falamos em caminho do meio, lembramos dos encantamentos do mundo. Gente, para quem ainda não fez essas conexões, é interessante que façam, porque você vai ter que em algum momento elaborar melhor isso. Então, para o noviço, agora falando, né? Claro que eu sei que tem veteranos conectados conosco, que é interessante, vocês podem seguir conosco, desde que respeitem, né, nossos trabalhos, tranquilo. Agora, noviço, leiam, gente, leiam. E sempre que possível, base física, papel. Ontem eu assisti uma palestra na área da discussão e a professora tinha um livro em mãos, eu achei muito interessante, porque aí eu vejo que não estamos sozinhos nessa lide, sabe? Ainda existem professores que dizem: leiam base física, papel. Bacana! Que bom ouvir isso de uma pessoa com doutorado, mestrado, especialista na área da educação, que dá uma palestra e aparece com um livro. Uma palestra online, né, gente? Claro, como eu já disse, né, hoje em dia, infelizmente, tudo é rede. Mas não é a rede de aranha, aquela lá. Tem duas figuras assim, né? Duas imagens que o pessoal recorre muito, que vai falar do Weber, que é a jaula de ferro, e depois a tal de teia de aranha, né?
caso, quando vai explicar a ação, que o Weber ele centra na ação social, diferente do Durkheim, que está privilegiando o fato social, né? Eu gosto dessa história do fato social porque você tem como comparar muito bem com o fato jurídico. Então, se você pega o fato social do Durkheim e bota o fato jurídico, por exemplo, digamos, de um real, por exemplo, claro, fica mais fácil didaticamente de comparar, entendeu? Mas, voltando nisso, então a Alice lança Egito. Eu me perco uma vez um pouco, porque eu não tenho roteiro aqui pré-determinado. Por favor, sigam conosco. É a ideia do Egito, do gato e do ser, que ele extrapola a sua forma física. Então, o gato, assim como é o boto na Amazônia, o gato no Egito é um ser mais do que um animal de estimação, não é um simples animal de companhia, todo. E hoje, então, os desdobramentos, infelizmente, né, que hoje ouvimos falar, sexta-feira 13, que determinadas seitas e religiões ainda buscam animais de determinada cor, para rituais, etc. Então, é triste, né, gente? Porque a gente avançou tanto em termos de legislação, né, de proteção, bem-estar animal, etc. E ainda hoje nós temos essa cultura. Tranquilo. Mas voltando à cultura, então, estilo manicomial. Vem a reforma protestante. Não é a reforma protestante. A protestante é 1500. 600. Vem a reforma psiquiátrica e se extingue, então, os manicômios progressivamente, paulatinamente. Então, a notícia vinha alguns meses atrás, qual era a notícia que vinha alguns meses atrás? Veja bem, o último paciente do Hospital Psiquiátrico São Pedro foi levado, então, para uma casa, segundo a nova legislação, acaba a instituição total, acaba os grandes asilos, os manicômios, onde havia aquele série de horrores, onde as pessoas eram simplesmente tratadas como animais irracionais, onde não se respeitava a mínima condição de higiene, de individualidade, sabe? As pessoas eram um número, perdiam totalmente a sua humanidade ali naqueles prontuários, naqueles tratamentos horrorosos. Lobotomia, sabe o que significa lobotomia? Triste, muito triste. Está no filme, dá uma olhada, isso da Silveira. Tratamentos como eletrochoque, sabe o que é eletrochoque? Ou então as armas químicas, que não é aquela lá que não foi encontrada internada no país depois daquele império ter dito que vai determinar o império, diz que vai invadir o país X, porque lá existem armas químicas. Mas as armas químicas na época, então, dentro dos hospitais, eram os medicamentos, o tratamento medicamentoso. Então você tinha aquelas pessoas que caminhavam de um lado para o outro, fora de si, porque a medicação simplesmente tirava eles daquele plano de realidade, porque os médicos da época acreditavam que eles tinham alguns problemas mentais que eles não podiam ter contato com a realidade deles, sabe? Então vem a Alice da Silveira e diz só um pouquinho, gente, terapia ocupacional direcionada para a saúde mental. Vamos pegar telas, papéis, tintas, pincéis, colorido, formas geométricas e vamos permitir que essas pessoas então transfiram o seu sofrimento do tratamento medicamentoso para uma nova oportunidade de criação artística. Isso é uma verdadeira revolução. Estou colocando em poucas palavras, porque só em palavras é difícil de falar aquilo que é tão belo e tão lindo, aquelas telas maravilhosas, aquele colorido, aquelas imagens do inconsciente que vertem o tempo todo, quando a Anice então permite que os seus pacientes, né, criem obras de arte e não mais fiquem naquelas redes, naquele sofrimento, naquela rotina diária de cadeia química, porque você tem a cadeia física, você tem as grades, acabamos de falar na jaula de ferro, e nas prisões
prisões, as jaulas e nos hospitais psiquiátricos, muitas vezes não era camisa de força, eram aqueles medicamentos fortíssimos que deixavam a pessoa grogue, dormindo, fora de si, babando, evacuando em qualquer lugar sem sentir o que estava fazendo. Sabe, assim, perdi o controle do esfíncter, do seu sistema urinário. A coisa mais triste do mundo. Se você nunca pisou, não queira pisar, porque agora não existe mais manicômio. Mas para quem viveu, para quem esteve lá, para quem sentiu o cheiro, para quem se relacionou, para quem chegou numa cena do tipo, existe um adágio, um vocábulo, né, popular, que sabe quando você fala assim, ó, louco de atar, eu vi, como profissional não especializado dentro de uma casa do tipo, pessoas serem contidas de forma irregular. Você não tinha camisa de força, então você pegava o que você tinha na mão, um retalho, um pedaço de lençol, um pano, um pedaço de toalha, e você fazia a contenção mecânica daquele indivíduo que estava no meio de uma crise psicótica. Sabe o que é isso? Crise psicótica normal acontecer dentro de um hospital psiquiátrico. Agora, tem procedimentos, tem uma técnica, tem um padrão. Agora, o Estado, lembra que eu falava no início? A ciência é um braço do Estado. Havia médicos que assinavam a contenção mecânica e a contenção química. Só que o profissional não especializado, quando se deparava com uma crise psicótica, o paciente usava o que tinha na mão. Se você não tem a famosa camisa de força, que não é de Vênus, e a música, né, que fala disso, né? Lembrar da música, não vou cantar nada hoje. Mas você fazia a contenção mecânica da forma mais regular possível. Então você entrava às vezes em determinado pavimento, determinado cômodo daquele hospital, e você via assim, um aglomerado de pessoas, algumas rolando no chão, outras brigando entre si, troca de socos, pontapés, etc. E o que se falava, gente? Você que estava chegando ali naquela cena, você não conseguia identificar quem era o paciente, quem era o cara da equipe dirigente, o profissional da saúde, seja ele enfermeiro, auxiliar de enfermagem, porque os dois estavam rolando no chão, ou 3, ou 4, ou 5 pessoas, seres humanos, uma vida animal, pareciam animais rolando no chão. Então, sabe a expressão voltando, louco de atar? Louco de atar, por quê? Porque o louco de atar é aquele que deveria sofrer a contenção mecânica, certo? Ok, você não tem o equipamento necessário, o profissional vai lá, tenta conter o cidadão que está em crise psicótica, os dois vão ao solo, no direito isso chama-se vias de fato, né? Mas seria aí uma previsão legal da profissão, e aí volta aos conselhos, né? Tem que ter uma regulamentação, porque senão a coisa fica muito estranha. E aí o louco de atar cai e o profissional cai sobre. E aí você que está chegando ali, você não consegue identificar quem é o paciente e quem é o profissional da área da saúde. Então, aí chega um ponto que ela, com os próprios colegas, isso aparece no filme, né, que estavam propondo choque elétrico, estavam propondo as armas, que não é arma química, a medicação, né, contenciosa química. Medicações fortíssimas, que a pessoa dorme o dia inteiro. É horrível isso aí. Uma coisa horrível, isso é lamentável, triste, gente, muito triste. Então a Alice foi corajosa, a Alice foi inovadora, a Alice estudava muito, ela conversava com mestre tipo Jung, sabe, na linha dessa investigação potente que foi a partir de Freud, né, toda essa nova maneira de tratar a questão da subjetividade humana, né, de rivalidade, vem a invenção de nós. A gente pode não entrar nisso, porque também é outra coisa, mas em algum momento a gente pode explorar muito isso, porque você tem de um lado a psicanálise, você tem do outro lado a ritmoanálise. Então nós, que somos também seguidoras de Bachelard, nós temos que entrar na ritmoanálise e vamos entrar aqui. Se você não sabe o que é ritmoanálise, se você não sabe
que é dados à emoção utilitária, início da Silveira. Então, gente, vamos devagar. A ciência é chapa branca, de modo geral, a ciência é chapa branca. Agora, a Anice disse só um pouquinho, chega, gente. Chega de tanta desumanidade, chega de tanta atrocidade. Isso lá antes de 88. Se a Revolução Francesa marca, e aqui nós gravamos essa estaca hoje, se ela marca o que é moderno e o que não é, no Brasil, então vamos marcar, gente, vamos marcar, convencionar de novo, combinado. De 88 para trás é um Brasil, de 88 para frente é outro Brasil. Não que de 88 para frente o Brasil seja só conquista, só vitória, não. Você sabe que isso é um sobe e desce. Já falamos de 2016, já falamos que não é golpe, não é golpe, já falamos que tem orgulho, então você pode chegar lá, se inscrever gratuitamente e participar do curso Impeachment, golpe de 2016, vários historiadores, professores, profissionais, especialistas, filósofos, etc. vão estar auxiliando vocês a entender o que aconteceu em 2016, ok? Tranquilo. Então, 88 para trás é o Brasil, 88 para frente, então vamos convencionar que Constituição Cidadã é um nome que é muito usado, né, para identificar a Constituição de 88, que inaugura então uma nova época, um novo Brasil. Então vamos chamar assim, quem sabe um Brasil cidadão, né, gente? A partir da Constituição de 88, você tem a Constituição Cidadã e você tem então o Grenar. Lembra do Grenar? No plenário da Câmara dos Deputados, pintando o rosto quando ele defende a questão indígena. Lembra dessa cena? Então, só existe o artigo 231 da Constituição 1232, e aí, Estatuto do Índio, né? Quando eu faço Estatuto do Índio, também na relação com 231 e 232. Só tem o 231 e 232 porque todas as nações indígenas, o COMIN, a Pastoral da Terra, diversas entidades, diversas personalidades se mobilizaram e disseram, não, só um pouquinho, é Constituição Cidadã, então o indígena é cidadão, ele tem que estar presente, ele vai estar presente junto nessa nova ordem nacional, nesse novo momento. Então, vejam, Nice, ela se antecipa na reforma psiquiátrica e ela inaugura, então, uma nova proposta de tratamento na saúde mental, e essa obra, então, vem dentro disso, gente. Depois, então, de termos vivido tudo isso durante nossa carreira profissional, hoje com mais de 65 anos de idade, então a gente rememora, né? A gente lembra, e a gente, desses momentos da ciência, que podemos viver. IPF, quem teve a oportunidade do IPF, não existe mais. Instituto Psiquiátrico Forense. Quem pisou dentro do IPF, quem trabalhou no IPF, quem estudou o IPF, Sociologia da Saúde, Cenas da Saúde, Porto Alegre, lembra daquele trabalho? Então, o IPF fechou, o São Pedro fechou, o IPF fechou, e IDB fechou. Essas casas, esses grandes asilos, não, o Hospital Colônia de Itapuã fechou, certo? Então, esses grandes asilos fecharam. Hoje nós temos uma nova proposta, um novo ordenamento jurídico que, de forma humanizada, de forma muito mais criteriosa, de forma mais humanística, trata as pessoas que têm esses problemas de saúde mental. Então, a Anice é uma pessoa incrível, que não conhece, dá uma olhada, quem se interessa por saúde mental, dá uma olhada. Quem se interessa certamente sabe, né? Que a Anice, o que nós podemos aqui estar colocando mais, enfatizando para vocês, é que isso é Estado de Direito. No Estado de Direito, então, nós sentimos a necessidade de cada vez mais buscar aprofundamento, né, no entendimento do Estado de Direito, quando a gente então entra na questão indígena, Estatuto do Índio, essa lei de 1973, que ela é anterior à Carta Cidadã de 88, e um dos primeiros focos de investigação nossa foi exatamente entender isso, como é que uma lei anterior a 88 ainda teria validade, ou de maneira a ter validade, dentro do novo ordenamento jurídico, dentro da Carta Cidadã. Se você tem uma legislação infraconstitucional que é da anterior a 88, como é que ela ganha validade dentro desse novo? Essa foi uma das primeiras questões. Então, por exemplo, aqui você tem a questão da constitucionalidade da Lei 6.001/53. Ela é constitucional sim ou não? E por quê? E aí nós buscamos no constitucionalismo moderno, e nós temos então a base jurídica, a base doutrinária, e nós vamos estar colocando isso em tela
ela se antecipa, ela é incrível, ela é corajosa, ela vai posterior, ela tem que praticamente, né, se ausentar do seu próprio país para manter as suas convicções, o seu idealismo, a sua filosofia de vida, entendeu? Então ela vai lá, permanece, depois retorna para o Brasil. E hoje, então, depois, quando ela é lembrada por esse prêmio, ela, no pós-mortem, né, a gestão então, do Brasil não aceitou. E aí isso passou e agora então, a gente vê um novo momento. Então, eu vou ver o detalhe disso. A cronologia desse evento, da homenagem para ela pós-morte, eu não tenho aqui como precisar para vocês agora essas informações, mas eu vou buscar isso e depois nós vamos trazer para todos os interessados que estão conectados conosco. O mais importante, gente, é dizer, olha, essa obra está conosco, namoramos, adquirimos. Ela é uma obra muito interessante, ricamente ilustrada. Você que gosta do assunto, recorra talvez, eu não sei, eu vou digitalizar algumas imagens, vou colocar em tela, você pode acompanhar aqui para adquirir a obra. Base física papel vai ser um pouco mais difícil, porque você vai ter dificuldade de encontrar. Como eu disse, é uma edição limitada, não existe mais, mas em algum momento, talvez, assim como eu tive a oportunidade de adquirir, talvez você tenha também essa oportunidade de adquirir essa obra. Gente, então vamos concluir já chamando para o próximo encontro, que nós vamos então entrar no conceito de Estado. O que é Estado? Você sabe que tem a sociologia jurídica, que vai definir, né, exatamente, vai trazer os autores, né, desde os contratualistas, o contrato social, né, no caso, trabalhamos com diversos contratualistas, mas vamos colocar em destaque o Rousseau, o seu contrato social, e a partir dali, então, nós temos as definições de Estado de Direito. Estado de Direito, então, nós vamos, como é que chegamos em Weber? Justamente para essa necessidade de ter uma definição clara, objetiva e qualificada de Estado de Direito. O que ele diz sobre o Estado de Direito? O Estado de Direito é uma organização, uma instituição poderosa, assim como as demais do meio capitalista, né, da sociedade moderna capitalista, onde você tem um grande aglomerado de recursos e você tem um grande diferencial dela do Estado para as demais, que é a questão do uso regular da força. Então, o Estado é a única instituição que é poderosa, que tem poder econômico, tem poder político, mas ela pode prender, ela pode matar, ela pode parar você, tanto dentro do processo como fora. Né? Sabemos que todos são dignos de processo, o devido processo legal é isso. Você que cometeu o delito, você não pode ser preso imediatamente, a não ser um flagrante delito, mas você deve se fazer jus ao devido processo legal. Isso é o que a previsão legal diz. Mas muitas vezes você sabe que tem as coisas chamadas esquadrão da morte, você sabe que tem execuções bárbaras, tanto do lado A quanto do lado B. Então, vejam, nós tínhamos que ter uma definição clara de Estado de Direito. E nós vamos então para onde? Weber. Então, no nosso próximo ponto, a gente vai trazer a obra com o conceito de Estado de Direito. E nós vamos dizer, então, de forma objetiva, da necessidade de termos isso para mais um conceito claro, um conceito de Estado. Porque falamos aqui que toda a ciência é chapa branca, a ciência é muito relacionada, até porque, claro, você vê, por exemplo, no universo institucional legal universitário da educação pública, toda ela é MEC. O que é MEC? É Estado. Está entendendo? Então, não tem como desconectar uma coisa da outra. Só se a gente puxar, jogar tudo isso no chão, esse monte de fio que está aqui, entendeu? Eu tenho aqui tem aí depois que são ligados cabos, seja necessário, seja cabos metais, etc. Então, Estado de Direito, Max Weber, e depois, então, isso é o começo, veja bem, é uma definição básica, regulamentar, necessária, objetiva do que significa Estado de Direito. Estamos gravando estaca, você já sabe, moderno, Revolução Francesa para frente, ou seja, e agora vamos gravar mais uma estaca no próximo encontro, que é a questão do Estado de Direito. Que Estado é esse? Quais os limites, qual a relação dos limites do Estado? Porque o Estado, não existe Estado ilegal, todo Estado ele se relaciona com o cidadão através do princípio da legalidade.
gente que nos acompanha, que não curte, mas para aqueles que curtem, fique segura aí que eu vou entrar nisso. Eu curto muito operar na sessão final. Veja bem, então a gente vai definir e vamos somente alinhavar um aprofundamento. Já estou então seguindo para uma terceira etapa, que não vai ficar aberta em função da sua necessidade de aprofundamento, e aí entra muito na filosofia, mas também a história, que nós vamos entrar então para quem tem interesse, nós vamos formar um grupo. Não dá para abrir essa aula, porque essa aula é bastante delicada, que é a concepção Foucaultiana. O que Foucault vai dizer sobre o Estado de Direito, como é que o Estado de Direito é visto na perspectiva de Michel Foucault. E aí nós vamos colocar muito especialmente, olha só que pulo que nós estamos dando, nós saímos dali, estamos adiantando o prêmio na próxima encontro, nós estamos dizendo que lá adiante nós vamos chegar, sabe onde? Sabe onde nós vamos chegar? Os anormais, Michel Foucault. Os anormais, Michel Foucault, sabe tudo que os meus Foucault sabem o que é Foucault, né? Foucault tem aquelas aulas gravadas em cassete da década de 70 do século passado, então ele não se preocupava muito com essa coisa de registro, até porque era uma outra dinâmica na França, então tem as aulas gravadas, isso foi decodificado, isso foi transcrito, e hoje nós temos os livros que a gente conhece, né? Como a história da loucura, a história da clínica, os anormais, Vigiar e Punir, todos os livros, né? Mas eu vou, assim, dizer para vocês que os anormais, a questão do Estado, é muito, muito, muito bacana para quem quer entender de fato. Gente, vamos concluir com esse convite, essa provocação. Fiquem conectados. Quem quer entender o Estado, fica até ver. Quem quer aprofundar, e aí nós vamos fechar o grupo. Não dá para deixar aberto, porque o próprio Foucault já dizia do seu viés, o que é o Estado, né, gente, das cautelas e das necessidades que nós temos de se relacionar com o Estado de forma muito, digamos assim, madura, né? Nós temos que ter muito cuidado no sentido de estabelecer essa relação cidadão-Estado. O Estado é muito maior do que nós, né, gente? O Estado é muito maior do que nós, então todo cidadão, seja ele cientista ou não, ele tem que respeitar todos os rituais, respeitar toda a legislação e ficar muito atento para o viés institucional legal declarado e não declarado no Estado de Direito. Então, é uma coisa delicada, nem todos vão poder acompanhar até lá. Os que tiverem interesse nos acompanhem, porque quando chegar em Foucault, então, assim, daí a coisa aperta, mas ficamos hoje com gatos, a emoção de lidar, e só para concluir, gente, Carlinhos. Carlinhos, essa imagem desse gatinho lindo, que está em tela agora, era um dos. A Alice tinha vários gatinhos, ela se relacionava, ela no seu ateliê, no seu escritório, ela estudando, no meio de uma série de livros, ela tem imagem dela no final, na fase final da sua vida, né? Ela já gosta assim como nós, e ela não abria mão de estudar, de se relacionar com os animais, de manter o seu acervo. Então tudo isso, gente, é muito bonito, muito necessário ainda hoje. Novo isso, vou concluir com um recado para isso. Gente, você está iniciando com ciências, fique atento, gente, desconecte, desliga esse canal. Esse canal está plugado aí que você está usando agora para ouvir esse podcast. Eu não sei se vai dar certo, porque esse áudio, não sei até que ponto esse áudio foi, que nós não editamos, aí vamos jogar na rede, não tem como editar, porque a gente já tem base aqui profissional suficiente disponível para editar esse áudio, artesanal intelectual, como sempre diz. Então, desconecta esse cabo, a gente vai para a biblioteca. Essa biblioteca que você tem aí na Universidade com Maiúsculo, ela já incendiou, ela já foi alagada, ela já foi fechada, ela já foi pisoteada, sabe? Negada. Sabe quando você nega algo, mas você só nega algo quando sabe quando é que você nega? Negar a Anice. Anice da Silveira, ela é tão importante, tão capaz, tão preparada, tão profissional, e o que faz a ditadura militar? Nega, prende, não respeita o princípio do devido
processo legal. Tortura. Sabe como se tortura a testemunha para ver sabe um pano assim, quando você vai torcer o pano, assim, isso é a tortura. Isso é uma das coisas mais tristes do mundo, é a tortura. E o que tem de tortura no Brasil, na história brasileira, o que a ditadura militar faz quando não mata a tortura é incrível, é triste, é lamentável, mas ocorreu e infelizmente ainda ocorre. Como eu falei na notícia que vinha de manhã, o cidadão permanece 10 anos, vou concluir, não vi, presta atenção, 10 anos a pessoa ficou presa, encarcerada e respondeu por um crime que não cometeu. Uma investigação posterior, depois de muitos anos, através de uma prova nova, revisão criminal, está previsto no sistema. A revisão criminal é um dispositivo legal